Boa noite, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos aguardar alguns minutinhos no Instagram avisar o pessoal que estamos ao vivo. Daqui a pouco a gente começa. Beijo pra Geraldo, beijo pra Raíssa, pra Tiago. Pois é, uma trilhinha leve pra combinar. Cris também, um abraço. Cadê o chá de vocês? Quero todo mundo com chazinho me acompanhando. Ó o meu aqui, ó. Derramei quase metade fazendo. Por conta do horário, saí correndo e derramei metade no chão. Mas tem um restinho aqui ainda, dá pra live. Muito bem, Lu. Depois manda foto, viu? E acompanha. Então, gente, como eu falei nos stories antes, a ideia do chá de pimenta é mesmo compartilhar conhecimento de forma leve, de forma mansa e fácil, para que todo mundo consiga assimilar, para que todo mundo consiga entender nesse finzinho aí de dia, tá ok? E hoje nós vamos começar falando sobre a vacina. Todos os dias recebemos uma nova notícia, uma nova reportagem sobre uma novidade em relação ao andamento, ao desenvolvimento das vacinas. Numa reportagem que eu li, eu vi que quase 200 vacinas estão em desenvolvimento. Então, são muitas pesquisas, muitos estudos. Eu busquei quem entende do assunto para explicar para a gente qual a diferença entre tantas vacinas. Deixa eu ler o currículo dele aqui para vocês. Pablo Maciel, ele é farmacêutico, especialista em gestão da assistência farmacêutica e farmacologia clínica. Ele é mestrando em saúde coletiva, servidor da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Vitória da Conquista, supervisor de estágios, tutor de cursos sobre assistência farmacêutica no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O cara é cotado. Tô há quase 3 semanas tentando realizar essa live aqui com ele. Finalmente vai sair. Ele já está aqui, vou convidá-lo. Tomei um Nescauzinho porque sou chocolatra. Muito bem, amiga, mas vale. Boa noite, Lori. Deixa eu convidar aqui o Pablo Maciel. Boa noite. Olá, boa noite. E aí? Me Como assustei um está? pouquinho aí com a fala do currículo, mas não é isso não, viu, gente? São só, são só letras, palavras escritas. É, né? Todo dia uma live diferente esse homem, gente. Em tempos de pandemia, fica em casa, a gente acabou se adaptando, né? Essa nova forma de comunicação. Na verdade, não uma nova forma de comunicação, mas uma nova forma de utilizar as redes sociais. Acho que a pandemia vai deixar um pouco disso para a gente, né? A gente sempre, quer dizer, a nossa geração já foi um pouco mais apegada às redes sociais, mas na pandemia ela veio, acho que mais para somar até. Tem sido, eu tenho visto que tem sido utilizado de uma forma mais educativa, eu diria, para quem quer, obviamente. Sim, estamos usando mais essa ferramenta, não é?
Pablo, me fala um pouquinho sobre você. Você é daqui de Conquista mesmo? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, não é isso tudo não, viu, gente? Não é, na verdade, a correria da pandemia é que atrapalhou um pouquinho para que a gente só pudesse fazer hoje esse bate-papo. Além de farmacêutico na farmácia da família, também estou trabalhando com a parte de diagnóstico COVID, né? E isso tem tomado um pouquinho do nosso tempo, essa correria aí, mas tudo bem. Então, eu me formei na UFPA aqui de Vitória da Conquista, tenho 7 anos de formato como farmacêutico, mas venho de Paramirim, uma cidade de pequeno porte aqui próximo, né? A gente que tem Conquista como um referencial é a nossa capital, de fato, aqui do Sudoeste, e eu venho da cidade que tem esse entendimento de que Conquista é um grande centro, e eu acabei vindo para estudar, fiquei, super me adaptei, até o frio um pouquinho eu já me adaptei também, tenho 14, 15 anos morando aqui. Creio que tenha sido a cidade que eu escolhi para viver aí um tempo. Gosto muito de Conquista. Eu tenho um amigo de Paramirim, Jean. Ele está formando agora em engenharia civil. Não sei Acho se que você conhece. conheço. Pois é, ele é amigo meu, do meu esposo. Se bem que Paramirim é uma pequena cidade, todo mundo conhece todo mundo. É meio difícil a gente É não tipo a minha conhecer. cidade de origem. Eu também não sou daqui de Conquista, eu sou de Canarana, bem distante. Eu acho que é até menor que Paramirim. São Acho que a gente passa 22. indo para Irecê, não é isso? Isso, você conhece? Eu fui algumas vezes em Irecê, então a gente passa ali 5 minutos, né, de carro, uma rua única. Brincadeira. Não me esculhamba também não. Pois é, eu sou de lá, longinho, né? Um pouco. E aí vim parar aqui em Conquista, vim estudar e fiquei também. Conquista tem disso, né? Todo É uma mundo. cidade acolhedora. Então, você disse que está trabalhando também no diagnóstico, né? Todo dia nessa correria. E está conseguindo acompanhar esse tanto de informações, todo dia uma atualização sobre uma vacina diferente. A pandemia trouxe, acho que para todos nós, um pouco de ansiedade no primeiro momento, depois a gente voltou a organizar a nossa rotina, ao mesmo tempo, na linha dos estudos, a gente começou a perceber um caminhão de estudos novos saindo, quer seja para medicamento ou para vacina, a tão esperada vacina, né? No início eu comecei a acompanhar muito de perto, hoje eu já seleciono um pouco mais o que leio, porque na internet a gente tem muita coisa, e quando eu digo na internet eu não estou falando de sites que não trabalhem com evidência científica. Nos sites que trabalham com evidência científica a gente tem muita coisa ruim. Então a gente tem que estar selecionando aquilo que de fato é interessante, que vale a pena a gente parar para ler e que vai nos acrescentar alguma coisa, vai acrescentar conhecimento. Então, no início eu comecei a ler muita coisa sobre medicamentos, sobre vacina, depois eu dei uma pausa, eu fui cuidar um pouco da rotina, porque eu percebi que não estava agregando e por vezes, talvez estivesse até dificultando o entendimento de quais seriam os caminhos, ou quais seriam os caminhos. Hoje eu leio menos, mas eu tento focar naquilo que pode dali extrair alguma coisa que sirva para nos orientar. A vacina hoje ela é real, a gente tem uma possibilidade, na verdade, três grandes possibilidades para que se tenha essa vacina, mas a gente vai discutindo aí no decorrer da live, não é a salvação, pelo menos ainda. Né? O que a gente tem de boa qualidade de evidência é que a vacina ela vai sair. Nós temos hoje, você falou bem, são quase 200, 163, se eu não me engano, vacinas em estudo, né? Estudos com vacinas. Destes, 23 estão ou já passaram da fase 1, da fase pré-clínica, ou estão finalizando a fase pré-clínica, e 6 estão realmente quase chegando lá. Dessas 6, a gente tem 3 opções que certamente, se nada acontecer de errado, estará disponível aí por volta do primeiro trimestre de 2021. Essa é uma previsão muito real que nós temos para a vacina da Covid, ou para as vacinas da Covid. Uhum. Pablo, antes de iniciarmos nessa discussão aprofundada aí sobre essas vacinas que estão na reta final, eu queria que você explicasse como que funcionam as vacinas, né? Para quem só ouviu falar, só levou a furadinha, explica para a gente como que elas agem, como que elas atuam no nosso organismo.
A gente vai trabalhar de forma bem simples, porque não é a ideia aqui trabalhar nada complexamente. A ideia é bater um papo mesmo. Então, o que a gente tem que ter em mente é que, para qualquer processo fisiopatológico, o nosso corpo ele desenvolve uma resposta, né? O nosso corpo ele vai tentar cuidar sozinho daquele problema. E as vacinas ele vêm nesse sentido. As vacinas nada mais do que uma estratégia exógena para fazer com que o nosso corpo ele produza alguma resposta frente a um organismo externo, né? Então, basicamente, nós temos hoje dois tipos de vacina, e, curiosamente, a vacina da Covid-19 talvez lance aí no mercado uma terceira estratégia de vacina, a gente vai falar um pouquinho, né? Uma das vacinas que está por ser aprovada, ela tem um mecanismo um pouco diferente das demais vacinas, mas o que a gente busca com a vacina a gente produz uma substância exógena que, quando aplicado no nosso organismo, ele vai fazer com que a gente passe a produzir uma defesa prévia contra um micro-organismo. No caso, o SARS-CoV e a Covid-19. Então, o que se pretende é estimular o nosso sistema imune a produzir uma defesa prévia contra o ataque do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, através de dois mecanismos importantes. Um mecanismo que é a produção de anticorpos específicos que vai combater o vírus ao entrar na célula, e uma outra estratégia que é um mecanismo celular através dos linfócitos T, né, que é uma resposta já pronta de memória que, ao vírus tentar entrar na célula, essa célula será destruída, fazendo com que a infecção ela não se prolifere. Eu não tenho, né, a replicação viral. Basicamente, nós temos esses dois caminhos. Entendi. Ô, Pablo, você estava conversando, né, anteriormente, falando que cerca de 6 vacinas estão aí bem avançadas, 3 na reta final. Mas explica para a gente como que se dá essa regulamentação dessas vacinas, né? São etapas, são estágios que precisam ser seguidos? Explica para a gente se há uma definição disso. Então, em situações comuns, a vacina segue o mesmo fluxo de qualquer um outro medicamento, inclusive a vacina é cadastrada no Ministério da Saúde, na Anvisa, como medicamento, né? Se a gente olhar o número de registro da vacina, ela começa com 1, isso significa que é um medicamento, e ela tem 3 fases principais. Eu tenho uma fase 1, que eu preciso provar que esse produto que eu estou produzindo, ele tem, primeiro, eficácia para aquilo que ele se propõe. Então, ele precisa demonstrar alguma eficácia contra o vírus, nesse caso, ou contra uma bactéria, no caso, o SARS-CoV, e ele precisa demonstrar, num pequeno grupo de pessoas, que ele é seguro, que ele não leva prejuízos graves a quem vai utilizar esse produto. Então, a gente chama isso de fase pré-clínica. Então, a gente aplica esse produto numa pequena parcela de indivíduos, e a gente vai observar se o que ele se propõe a fazer do ponto de vista de eficácia, se ele tem alguma resposta, no caso, se ele produz resposta imune, se ele produz tanto memória celular por linfócitos T ou a produção de anticorpos, né, dos famosos anticorpos, que é o que a gente busca aí na sorologia. Então, essa é a primeira fase, é uma fase complexa, mas ao mesmo tempo uma fase um pouco mais curta, porque eu dependo de um pequeno grupo de indivíduos para fazer esse teste. Se ele passa dessa fase pré-clínica, da fase 1, ele vai para a fase 2, e aí eu passo a avaliar num grupo maior de pessoas se esse produto que eu estou criando, né, desenvolvendo, se ele, num grande grupo de pessoas agora, num grupo maior, na verdade, de pessoas, se ele realmente é seguro, se ele não causa efeitos adversos. E se, obviamente, nesse grupo maior, se ele consegue produzir resposta imune. Então, eu passo agora de 10 indivíduos, hipoteticamente, para 1.000 indivíduos, e eu passo a avaliar se a resposta na fase 1, se ela se mantém na fase 2, e se ela é segura, se ela não promove efeitos adversos. E daí eu passo para a fase 3, que aí já é um estudo com mais pessoas, né? Hoje a vacina que está mais avançada, que é a vacina da Inglaterra, da Universidade de Oxford, que a AstraZeneca está liderando esse processo. Ela pretende testar 10.000 pessoas, já está testando, na verdade, 10.000 pessoas. O Brasil tem 3 polos, Salvador é um deles, né? Conheço pessoas, inclusive o nosso infectologista, o infectologista da Secretaria de Saúde,
ele foi até Salvador, ele recebeu a dose da vacina, ele está participando do protocolo, né? Ele acompanhou tanto como doador, né, na pesquisa, mas também ele está acompanhando esse processo para, caso dê certo, ele já consiga entender qual é a estratégia aqui para a vitória da conquista. Nessa fase 3, a gente avalia um grupo muito maior de pessoas, a gente avalia a resposta, se produz a resposta imunológica e se está garantido, de fato, a segurança para aí sim essa vacina, esse produto ir para o mercado. Qual é o problema, Carol? O problema é que, em tempos normais, isso demora 2 anos. Existe uma regulamentação muito forte, a gente trabalha a parte da ética, é muito importante, a gente tem que garantir que as pessoas que participam desse protocolo de pesquisa, elas estejam garantidas a sua segurança, né? Há risco, sim, a gente entra como voluntário, o Augusto entrou como voluntário, sabe dos riscos, há sim no termo de risco, mas do ponto de vista de Anvisa e de CONEP, né, do conselho que trabalha a questão da ética em pesquisa em seres humanos, precisa ter uma garantia mínima que essa pesquisa não vai trazer malefícios a quem está participando dela. Embora nós estamos produzindo ciência e buscando a famosa salvação de uma parcela importante da sociedade, a gente precisa ter garantias mínimas que essas pessoas não sofram consequências ao participar desse protocolo. Então, é demorado. O que está acontecendo com o SARS-CoV? O que está acontecendo com essa pandemia? É que há um esforço mundial para se facilitar o processo de aprovação desse protocolo. Então, ao invés desse protocolo de pesquisa entrar numa fila para ser avaliado, ele chegou, imediatamente ele foi avaliado, ele foi dado a resposta aos pesquisadores para que os pesquisadores pudessem fazer as correções necessárias e para que esse protocolo fosse aplicado. Então, a gente tem 3 vacinas na fase 3, a vacina de Oxford é a vacina que está mais avançada, mas nós temos 2 outras vacinas chinesas, a Sinovac e a Sinopharma, que já estão finalizando a fase 3 de pesquisa e que são essas 3 que pretendem se lançar ao mercado efetivamente no primeiro trimestre de 2021. A gente falava da diferença dessas 2 vacinas, né? Normalmente você tem 2 tipos de vacina. Você tem uma vacina que ela é produzida com vírus atenuado, então você injeta na pessoa, a grosso modo, vírus, mas com baixo potencial de provocar doença, e esse vírus ele vai ativar a resposta imune. Isso acontece, por exemplo, com a vacina da gripe. É comum que as pessoas, depois que tomam a vacina da gripe, possam ficar gripadas, né? Há até aquela questão de dizer, é porque está dando para os idosos e os idosos ficam doentes e podem morrer. Nada a ver com isso. É porque é uma vacina de vírus atenuado e que vai levar uma resposta imune para que se garanta essa memória imunológica que a gente fala. O outro tipo de vacina... Não lhe escutei. É sinal de que a vacina deu certo. Sim, para algumas pessoas vai desenvolver uma gripe leve, mas que não vai passar disso e vai ter aí uma memória imunológica de pelo menos 1 ano. No caso da vacina da gripe, chega de 1 ano a 1 ano e meio, mas a gente faz vacinação aí todos os anos. Um segundo grupo de vacinas, eles trabalham com vírus inativado. Então, eu tenho partículas virais inativadas e que tem a mesma proposta. Ter contato com o nosso sistema imunológico e ativar a resposta imune e produzir alguma memória. Qual é a diferença da vacina de Oxford? A vacina de Oxford, ela não utiliza vírus atenuado do SARS-CoV, né? Ela utiliza um vírus que causa o resfriado, né? Um adenovírus, e junto a esse adenovírus atenuado, foi injetado uma partícula, uma proteína viral, que é uma proteína similar à proteína que o SARS-CoV utiliza para fazer a adesão e entrar às células e infectar as células dos humanos. Então, o que se fez foi injetar nesse adenovírus essa proteína, esse marcador, para que, em contato com o nosso sistema imunológico, se produza uma resposta que possa combater o SARS-CoV. Então, é inovador essa nova forma de fazer vacina que a vacina de Oxford, conhecida como vacina de Oxford, está trabalhando. Então, se der certo, além de ser a vacina que tende a controlar a pandemia, também vai fazer história no sentido de ser uma vacina produzida de forma diferenciada. É bem importante. Já as outras 2 vacinas da China, né, essa é da Inglaterra, da Universidade de Oxford,
que está sendo comandada pela AstraZeneca, e nós temos 2 outras vacinas chinesas, que aí sim trabalha com partículas virais inativadas, segue o fluxo normal da produção de uma vacina, que também está em fase 3 de pesquisa. Ô, Pablo, em relação a essa do Reino Unido, né? Eu li que eles pretendem compartilhar a tecnologia, no caso, o estudo, com o Brasil, para que a gente dê continuidade. Você leu também sobre isso? Algo Sim, sim. Há um protocolo já de intenções assinados, né? O Brasil já fez, na verdade, já fez uma promessa, já separou um montante de recursos para fazer a compra de cerca de 100 milhões de doses dessa vacina, compra barra produção interna, né? Há a intenção, de fato, de se transferir a tecnologia. Uma das obrigações da AstraZeneca em testar a vacina no Brasil, nós temos uma situação ruim, né, que é um país que está sendo o foco da pandemia. A gente tem vários casos, vários não, né? A gente tem quase 1 milhão de pessoas em fase ativa, e isso possibilitou o Brasil ser um polo de pesquisa, né? A gente precisava de um país, ou a AstraZeneca precisava de um país que tivesse uma taxa de contaminação muito alta para entender se haverá efetividade dessa vacina. Em contrapartida, nesse protocolo de intenções, a AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, ela precisa transferir parte dessa tecnologia para o Brasil, para que o Brasil possa produzir internamente a complementação das doses. Lembrando que são 100 milhões iniciais por parte dessa vacina de Oxford, mas a gente imagina, e assim, os estudiosos, eles defendem, os estudiosos de políticas públicas de saúde, eles defendem que nós trabalhemos com mais de uma vacina. Então, se a vacina de Oxford ficar pronta e aprovada, e as chinesas também, é provável que nós tenhamos no Brasil essas 2 possibilidades, né? O estado de São Paulo está trabalhando com a Sinovac, e também no protocolo de intenções. Há a intenção de se trazer mais 30 milhões de doses se essa vacina chinesa for aprovada na fase 3, e aí sim passar a produzir em larga escala, porque a gente precisa desse aporte inicial de 210 milhões de doses, né? Mais ou menos por aí, mas provavelmente não será uma vacina de uma vacinação única, não será uma campanha de vacinação única. Muito provavelmente, qualquer uma dessas 3 vacinas inicialmente, ela deve se comportar como a vacina da gripe comum, né? Com a vacinação anual. Portanto, é essencial que a gente consiga trazer essa tecnologia, importar essa tecnologia para o Brasil, até porque nós temos, né, 2 grandes institutos, o Butantan e Pharmanguinhos, que têm a capacidade, já tem a expertise que a gente fala em produção de vacinas, e que pode contribuir para dar, para garantir, na verdade, o estoque mínimo para a população brasileira. Então, esses 2 protocolos de intenção já estão assinados. Pablo, eu queria saber de você se há um órgão mundial que acompanha esses estudos, essas produções, porque eu li também que alguns cientistas, né, nessa vontade de encontrar logo a vacina, eles se vacinaram, foram os técnicos, os cobaias dos próprios estudos. Tem algum órgão? Bom, mundialmente, quem acompanha as pesquisas na área de saúde é a OMS, né? A OMS tem alguns departamentos, dentre eles o Departamento de Avaliação de Tecnologia em Saúde e de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, a OMS é esse órgão mundial que monitora, né, a produção de novas tecnologias, embora a OMS não tenha o poder de intervenção, né? É um monitoramento, de fato. A OMS nada mais é do que uma articulação entre vários países do mundo que diz, olha, eu vou delegar aqui alguns poderes, né, pequenos poderes e recursos, obviamente, financeiros, para que alguma instituição consiga monitorar a situação de saúde e todo mundo. Até porque, e a pandemia ela trouxe isso, não adianta os Estados Unidos, o Brasil, a Rússia estar fechada. Com a globalização, a gente fatalmente, um problema que acontece na China vai atingir o mundo todo. Então, essa organização, ela tem, em tese, o trabalho de monitorar como está a situação de saúde no mundo e também da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para a saúde. Então, a OMS é quem monitora isso. Não é um controle, mas ela monitora, obviamente, que a partir
do compartilhamento de informação dos países para a OMS, para esse setor de monitoramento. E para definir qual a mais eficaz, porque assim, tem duas e três que você disse bem promissoras. Nós vamos experimentar das duas, das três. Como definir qual a mais eficaz, né? Só mesmo com o tempo, com o acompanhamento dos resultados? Inicialmente, essa eficácia barra efetividade, a aplicação na população, ela vai ser definida na fase 3. Então, na fase 3, a gente vai ter aí um número maior de pessoas sendo testadas e o que a gente vai verificar dessa parcela que utilizou a vacina, quantas se contaminaram e quantas não se contaminaram. Em tese, é mais ou menos isso que se é produzido ao final desse estudo. E aí a gente vai ter condições de dizer, olha, a vacina X, ela promoveu uma barreira imunológica, uma imunização de 60%, 70% de quem teve a dose aplicada, de quem teve essa vacina aplicada, de quem foi vacinado. E aí tem já alguma coisa interessante para a gente discutir, é que a expectativa é que essa efetividade ela fique em torno de 50% a 60%. Daí já imagina que não é a cura milagrosa, quer dizer, não é a proteção milagrosa. A gente deve conviver, mesmo pós-vacina, com esse problema de saúde por alguns anos, eu diria. Né? A gente tem que pensar na perspectiva que essa vacina ela não terá 100% de efetividade, mas essa efetividade final, eu digo final inicialmente, né? Ela vai sair após a conclusão dos estudos de fase 3. Então, provavelmente, a gente deve ter algo em torno de 60%, 50% a 60% inicialmente, e a partir do momento que eu tiver a população geral sendo vacinada, a gente vai conseguir extrair qual é a efetividade real, porque a gente faz uma estimativa estatística. A gente testa um pequeno grupo que tende a se comportar como uma amostra da população geral, faz esse cálculo estatístico e diz, olha, a gente espera que na população geral essa proteção seja de 60%, 70%. Mas a gente só vai conhecer a proteção real depois que uma parcela significativa, aí 60%, 70%, 80% das pessoas estiverem vacinadas. É um caminho longo, árduo e cheio de pedras aí atrapalhando. A gente não pode esperar que seja algo aí muito rápido e que se resolva da noite para o dia. E a gente precisa reforçar também que não estamos atrasados, né? Pelo contrário, estamos super adiantados. A gente falou em 2 anos, né? Alguns medicamentos, eles demoram até 10 anos para ir para o mercado. A gente falou que quando há uma necessidade muito urgente, ficou, né, ótima a minha fala, a gente tende a antecipar esses protocolos. Talvez a gente consiga antecipar para 6, 7 meses, ou seja, não estamos atrasados de forma alguma. E o Brasil, em que pese, aqui sem entrar no âmbito político, mas em que pese todos os problemas internos que nós vivemos, né, há um desconforto generalizado entre os estados e com a União, a gente conseguiu efetivamente garantir aí uma parcela inicial dessas 2 vacinas, pelo menos, para que nós tenhamos a possibilidade de, em aprovando essas vacinas, nós tenhamos aí um público grande sendo testado. Muito provavelmente devemos começar pelos profissionais de saúde, pelos grupos de risco. A gente já sabe que os diabéticos têm 2 vezes mais chances de morrer ao se infectarem com a Covid, então deve ser definido algo nesse sentido. Nós temos o setor de segurança pública que está em contato com as pessoas o tempo todo, então é mais ou menos nesse caminho. Profissionais de saúde. Sim, os profissionais de saúde certamente serão os primeiros, junto com os profissionais da segurança pública, não tenho dúvidas disso, mas lembrando que temos que ter muita calma. Diz-se que a AstraZeneca e diz que algumas indústrias chinesas já estão produzindo em larga escala, mesmo sem ter a aprovação desse produto na fase 3, porque eles têm muita expectativa que tenha pelo menos 50% de acerto. Né? Eu não sei se isso procede, a gente não sabe se isso é verdade, mas temos que pensar que após a aprovação eu tenho que produzir. E produção em larga escala para o mundo, 7 bilhões de doses iniciais, não é algo fácil de se fazer.
Então, acho que a gente tem que ter muita cautela. A vacina é uma linha de esperança para quem, né, para quem tem o sentimento de esperança. Eu acho que a gente tem que ter sempre, mas não é a solução de imediato. E algumas pessoas levantam também a questão comercial, comparando, né, a situação dessa corrida pela vacina com uma corrida espacial, a corrida nuclear. Como que você enxerga, né, essa superprodução de vacinas, esse cenário? Olha, a gente viveu inicialmente com os respiradores algo muito ruim, né? Os respiradores aí saltaram 100 vezes, 1000 vezes mais os preços, e não era só corrupção. Era uma corrida, de fato, né, pela oferta-procura. Nós tínhamos a parte procura muito maior do que a capacidade de oferta e os preços subiram. Eu não acredito que isso possa acontecer com as vacinas. Eu acredito que as vacinas, até pela... se consegue produzir em larga escala, eu vou ter que dar a chance que os países possam efetivamente adquirir. Então, eu acredito que com as vacinas a gente não vai ter um problema inicial aí de custo, não. Acho que, eu espero pelo menos que tenha aí uma pactuação global para que os preços sejam justos e acessíveis, até porque há que se lembrar que as instituições públicas também colaboraram tanto com o investimento, mas também com a desburocratização dos protocolos. Então, há aí uma pactuação global para que, em aprovando a vacina, a gente não tenha essa corrida que tivemos pelos respiradores. Mas há situações como essa. Nós estamos falando aqui de 3 vacinas, mas há pelo menos 2 outras vacinas que a gente não conhece muito bem como está o avançar das mesmas. Uma delas está sendo estudada, dizem já que há uma produção inicial nos Estados Unidos, entretanto, não há artigo científico publicado, diferente dessas 3 que a gente citou, e uma outra vacina russa, né, curiosamente, Estados Unidos, Rússia, me parece aí uma quinta guerra mundial mais fria, né, indireta, e a gente não conhece muito bem como estão esses estudos. Como são 2 potências mundiais e que tendem a produzir, a proteger primeiro a sua população, para depois pensar em expandir isso para o mundo, talvez seja verdade, talvez eles realmente estejam avançando, ou pode ser que seja mais uma cartada política. Isso acontece também, infelizmente. O mundo, ele é político, né? Sim, e eu lembro que logo no início, né, dessa busca aí pela vacina, algumas empresas, né, algumas farmácias ganharam um valor assim imensurável, começaram a subir ações. Você lembra dessa questão? A própria AstraZeneca, ela praticamente triplicou as suas ações na Bolsa Mundial, tão somente porque iria participar do protocolo inicial, né? Tudo hoje é especulação. Nós temos um grupo no mundo que eles trabalham com especulação do mercado financeiro. Inclusive, o próprio Trump, ele trabalha muito bem isso, né? Ele é um grande economista, embora capitalista genuíno, né? É isso que ele se propõe a fazer, foi para isso que ele assumiu o governo dos Estados Unidos, e é fortemente influenciado. Nós estamos falando de uma tecnologia que vai ser produzida e que vai ser demandada pelo mundo inteiro. Então, há aí, obviamente, alguma esperança de lucro, ou muita esperança de lucro. Sem dúvidas, há uma movimentação. Temos já algumas perguntas aqui. Vou trazer Vamos uma para lá. você. Carol, poderia perguntar ao Pablo como vai funcionar uma possível campanha de vacinação e se algumas restrições podem permanecer mesmo com a vacina? Sobre a campanha, você falou, né, que vai ter um grupo aí que vai ser prioridade para os idosos, os diabéticos. Eu li algo relacionado também sobre as doses, né, que é a proposta de ter 2 doses. E aí, se você quiser complementar. A primeira coisa, eu vou começar pelo fim da pergunta. Sim. Sim. Há uma expectativa que as restrições elas permaneçam pelo menos por mais 2 anos. A gente precisa se acostumar com o distanciamento social, é fato. Como já colocamos, a vacina deve aparecer aí com alguma efetividade de 60%, 70%, numa previsão muito promissora,
Portanto, além disso, é preciso conseguir vacinar um grupo muito grande de pessoas para se garantir a barreira imunológica. Então, as restrições, elas continuarão. Assim, algumas pessoas acreditam, e eu também, que a gente não vai ter normal por tão cedo, mesmo com a vacina, né? Eu diria, a gente acabou de ver o cancelamento do Festival de Inverno. Eu não consigo imaginar 30 mil pessoas aglomeradas no inverno de Vitória da Conquista, pelo menos para o próximo ano. Eu não consigo enxergar isso, porque vai ser um trabalho complexo de se garantir essa barreira. Então, sim, as restrições, eu acredito que elas permaneçam. Claro que a gente vai ter aí já, para 2021, as pessoas já terão aprendido a conviver com muitos protocolos de segurança e a vacina vai permitir a flexibilização maior desses protocolos. Isso é fato. Sobre a campanha de vacinação, eu posso, não oficialmente, mas dizer que em Vitória da Conquista já há um grupo, na verdade, a coordenação de imunização, ela já trabalha paralelamente com alguma discussão de como pode ser isso aqui em Vitória da Conquista. Então, os drive-thrus devem ser cada vez mais utilizados, porque se a gente está indo vacinar, a gente ainda tem um risco aí de, na aglomeração, se contaminar. Então, Sim. o processo de vacinação também não vai ser algo fácil de se fazer, mas deve permear aí em relação a criar grupos, como já acontece hoje, grupos prioritários, que eu acredito que profissionais de saúde, da segurança, eles sejam prioritários, idosos, doentes crônicos e a população economicamente ativa no decorrer dessas fases. Não será algo fácil, mas a partir do momento que a vacina estiver disponível com estoque para a população, esses pormenores, eu diria, eles serão ajustados no dia a dia. Temos outra pergunta já. Existe algum pré-requisito para participar do grupo que recebe essa vacina teste? Bom, não existia pré-requisito inicial, a não ser quem era profissional de saúde de ter a preferência. Então, existia um link que eu clicaria nesse link, né? Eu poderia clicar nesse link, preencher meus dados. Obviamente que para a Bahia eram 2.000 pessoas, certamente tivemos aí um cadastro de um número muito maior que esse, e a partir daí nós passamos, a empresa passou a fazer uma categorização. Então, Augusto, por ser infectologista e grupo de risco, um dos nossos infectologistas, né, um dos nossos colegas, ele teve prioridade frente às demais, mas, via de regra, a gente qualquer pessoa poderia se cadastrar, e essa priorização ocorreu no sentido de garantir que alguns grupos, até pela questão de estar mais em contato com o vírus, estar mais exposto, a gente poder ter uma resposta melhor em relação à efetividade. Não adianta alguém ir para o teste da vacina, tomar a dose e estar em casa, não estar em contato provável com o vírus. Eu só conseguiria descobrir aí se ele tem reação adversa ou não, mas eu não conseguiria verificar a efetividade. Ele realmente bloqueia a infecção? Então, por isso que esses grupos foram prioritários. Profissionais de saúde, né, não era exclusivo, mas profissional de saúde, e que estivesse em contato mais eminente com a possibilidade de infecção. Você falou aí sobre a reação adversa, né? Nos estudos que eu li sobre essas pesquisas, algumas pessoas sentiram uma leve dorzinha, mas nada assim de grave. São extremamente promissores os resultados em relação ao que pode acontecer de efeitos adversos, de reação adversas às vacinas. Todas as 3 vacinas testadas até agora em larga escala, elas não parecem ter problemas de reação adversa, o que é muito bom, né? Os 2 relatos principais, dor de cabeça, algum princípio de coriza e dor durante a aplicação, que é algo completamente custo-benefício, né? Não há que se falar que o diga a vacina do tétano, a gente já suporta. E quase toda vacina, né, tem essa dorzinha, não tem jeito. Não tem para onde correr. Eu acho que fica mesmo a questão de ser muito promissora a segurança, que é o que a gente mais avalia. Não adianta algo ser muito efetivo se ele não for seguro de jeito nenhum. Seria uma roleta russa. A gente não quer isso, a gente quer alguma segurança palpável. E é o que os estudos estão demonstrando dessas 3 principais vacinas.
temos uma pergunta aqui de David. Com a situação da China em mercado, é viável a credibilidade no país quando realmente desenvolver? Eu sou meio cético em relação a essas questões, a essas brigas, né? Politicamente, ideologicamente, meu lado político hoje, ele permeia no centro-esquerda, mas mais para o centro, né? Eu não vejo os extremos. E eu diria que, como profissional de saúde, e entendendo alguma coisa de evidência científica, se a pesquisa ficar, se a pesquisa não, né? Se a vacina ficar disponível com os estudos publicáveis, eu não teria problema nenhum de tomar a vacina da China, do Paquistão, dos Estados Unidos, da Rússia. O que a gente precisa ter é algum nível de transparência na publicação dos dados. Essas três têm tido, as duas da China e a da Inglaterra. Os dados publicados, eles são bastante coesos e parecem ser transparentes. Eu não entro muito nessa dicotomia aí, esquerda-direita, China e Estados Unidos, não. Não podemos, inclusive, né? Não podemos, e duvido que alguém que tenha essa dicotomia e que seja extrema-direita deixe de tomar a vacina que venha da China. Eu não acredito nessa opção. Se bem que louco existe, né? Temos por aí. Mas eu acho que a gente, enquanto população geral, precisa ter em mente se há transparência na publicação dos dados e se a OMS, que querendo ou não, é a instituição que meio que cuida das nossas vidas mundialmente, se há aprovação por ela ou não, e essa aprovação ela vem em decorrência da transparência dos estudos. Isso aconteceu com o estudo da hidroxicloroquina. Nós tivemos um mega estudo publicável que foi contestado porque não havia transparência e o estudo caiu. Que bom que depois os outros estudos esclareceram que, apesar da falta de transparência dos dados, os resultados encontrados, eles eram verdadeiros, né? Mas acho que essa é a nossa preocupação, é saber da transparência dos dados, e não de onde que vem. Pode vir de qualquer lugar, desde que tenha transparência. Assim eu penso. Sim, David falou isso aí. Muita gente te parabenizando aí pelos esclarecimentos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse cenário pós-vacina, essa continuidade das prevenções, né? Porque muitas pessoas veem a vacina como a solução, como você disse, a cura. Mas nós temos mesmo de adotar essas mudanças, né? Essas formas de prevenção. Eu acho que essa mudança, ela já aconteceu em partes, né? O entendimento de que a gente precisa ser, enquanto sociedade, precisamos ser mais limpos, precisamos trabalhar a higiene, fato. Isso fica pós-pandemia, sem dúvida nenhuma. Semana passada eu estava numa live com uma colega da rede, que trabalha com medicina em comunidade, e ela fala que uma das mudanças que ela percebeu foi o hábito de ter higiene. A gente não tinha muito essa preocupação enquanto sociedade. A minha preocupação pós-pandemia são os efeitos psicológicos. Eu não sei se nós vamos ter aí uma sociedade que consiga se reequilibrar no pós-pandemia, no pós-vacina, eu diria, mas com a continuidade da necessidade de distanciamento, de não poder sair abraçando todo mundo. Sobretudo aqui no Brasil, nós somos um povo que temos um carinho exacerbado, a gente gosta do contato, né? Que eu diga aí o carnaval, o forró do mês de junho. Então, a minha preocupação é como as pessoas vão lidar, mesmo após a vacina, descobrirem que com a vacina é necessário manter essas medidas de prevenção que vão desde a higiene geral, né, pessoal e geral, mas também as questões, as restrições de aglomeração, as restrições de contato físico. Isso eu acho que a gente, não sei se vai aprender a lidar muito bem com isso. Eu não vejo nos transformamos em pessoas mais frias. Então, a minha maior preocupação é como o pós-vacina, quando as pessoas descobrirem que não chegou a cura e que elas não estão livres da transmissão, que podem continuar morrendo, se elas vão se comportar bem. Mas, enfim, é o que temos. O pós-vacina é continuidade da pandemia
em menor escala, obviamente, né? Nós teremos aí, após a vacina, uma redução drástica no número de casos diários, tanto a nível local como mundial, né? Talvez passaremos a ter aí pequenos surtos, nós teremos localidades com surto de coronavírus, mas mantendo as medidas de prevenção. Isso, sem dúvida nenhuma, precisa ficar. Eu me preocupo, Pablo, em relação às crianças, né? Que para a gente está sendo difícil compreender toda essa ruptura. Imagine para as crianças, né? Quando voltarem, por exemplo, às escolas, permanecer distantes, brincar, não poder mais ter aquele contato com o coleguinha, né? Eu fico pensando nisso. Mais uma vez, a gente vai ter que ter o apoio maciço da psicologia, né? A psicologia será um aliado. Eu acho que mais do que nunca a gente vai perceber que procurar o psicólogo não é porque a gente está doido. A gente precisa tirar isso das nossas cabeças. A sociedade precisa tirar isso da cabeça. Ainda há esse estigma. Por outro lado, Carol, eu fico pensando que o retorno às aulas, e que não deve acontecer agora, e eu até diria que não deveria acontecer antes da vacina, mas há divergência nesse ponto, é que as escolas voltarão com um hábito de higiene muito maior. Então, talvez as crianças de hoje se transformarão em adultos com essa percepção de higiene maior. Talvez esse seja o legado. Sim, mas vão sofrer muito agora. Já estão sofrendo, né? Não poder abraçar o pai e a mãe que acaba de chegar de um serviço de saúde, ou por ser alguém da segurança, ou por ser alguém do comércio, e ter que esperar todo aquele protocolo de, entre aspas, descontaminação, tirar a roupa e ir direto para o banheiro. Então, é difícil. Para elas, eu acho que essa fase está sendo a pior. A fase de retorno para a escola, eu acho que já vai ser uma fase mais tênue e mais de provocar essa necessidade de estar sempre lavando as mãos, que a gente não tem esse costume, como comunidade de forma geral. Eu acho que pode ficar esse reflexo. A educação para a higiene pessoal e higiene comunitária, né? Não é incomum que nós possamos ver em bairros, teoricamente, de maior potencial financeiro, de ter lixo na rua, né? Então, por mais esclarecidos que possamos ser, a gente ainda tem aquele hábito de jogar o papel de bala pela janela do carro. Eu já me peguei, hoje não mais, mas já me peguei sendo repreendido por minha esposa por não ter esse cuidado com o lixo, né? Infelizmente, é porque a gente não tem essa cultura, essa educação desde criança lá na escola. E acho que a pandemia pode melhorar isso. Espero que sim. Eu tive sorte em relação a isso, porque quando criança tive uma professora que disse: guarda o papel no bolso. Minha mãe odiava, porque quando ia lavar a roupa tava aquele tanto de papel. Mas pelo menos aprendeu a fazer o certo. Eu espero que meu filho não. Eu espero que meu filho não tenha essa mesma percepção que eu tive até então, né? Mas já melhorei. Graças a Deus melhorei. E aos puxões de orelha. Porque é necessário ter essa noção. É um conglomerado. A gente se torna pessoas mais educadas, mais limpas e protege o meio ambiente, protege as outras pessoas. A pandemia precisa deixar isso de legado para a geração, para essa geração agora de criança, né? Para as próximas gerações. Pablo, eu trouxe essa lembrança aí da minha infância, e como hoje é dia de TBT, eu queria que você trouxesse uma também, alguma lembrança que você acha válida compartilhar com a gente. Hoje me peguei pensando, na verdade, né? Acho que o que me marca muito na infância, eu, como disse, vim de um município de pequeno porte, de 20 e poucos mil habitantes, e estudei até a oitava série, a famosa oitava série, numa escola de rural, né? Era uma escola rural de até a oitava série, mas com professores, eu diria, com professores de alta qualidade, que me transformou em um profissional que pelo menos busca alguma coisa diferente para contribuir com a sociedade. Minha lembrança hoje foi no sentido mesmo da minha época de escola, lá na zona rural de Paramirim, e o quanto que eu aprendi. Não aprendi a colocar o papel de bala no bolso, mas não foi por culpa dos meus professores, né? Foi por má vontade de aprender. Eu tive excelentes professores que me permitiram
chegar onde estou e tenho hoje grandes mestres que me alavancam o tempo todo para que eu me transforme num profissional melhor e num cidadão melhor também. Acho que é isso que a gente tem que buscar o tempo todo, né? Sim, são mestres, né, que passam pela nossa vida, que às vezes a gente não valoriza, mas só com o tempo a gente tem esse olhar. Sim, sim. A gente vai aprendendo a cada dia, né? Refletindo, entendendo o que a gente faz de errado, entre aspas, e tentando melhorar para que os próximos passos sejam melhores. É isso que a gente espera da sociedade, dos cidadãos, né? Para que a gente tenha um mundo melhor aí. É o que acho que Roger Júnior colocou. Nós temos aí E pontos positivos e negativos, mas a gente precisa, nesse momento, até com tempo maior de reflexão, potencializar os pontos positivos, que é isso que a gente tem citado aqui. pegar o aprendizado. Para finalizar, eu queria que você compartilhasse mais um pensamento, mais uma reflexão para a gente, né? A partir de agora, depois dessa live, pensarmos sobre essa questão da vacina. Eu sou muito da ideia de que assim, o pensamento não é bem uma frase de efeito, mas que a gente tem que estudar o tempo todo, né? Eu costumo dizer que o que nos liberta é o aprendizado, é o estudo, e a gente tem condições hoje, a gente tem tecnologia para aprender como autodidata, a gente não precisa esperar que as pessoas digam para a gente o que é certo, o que é errado, a gente pode buscar isso, e a pandemia está deixando ou nos dando tempo, pelo menos para uma parcela das pessoas, né? Já que a gente não pode estar na rua, não pode estar nos bares, não pode estar nos cafés da vida, a gente tem tempo para estudar, para refletir sobre o que a gente faz de certo e de errado, e acho que esse é um momento de reflexão para que possamos nos transformar em pessoas melhores, né? Em profissionais melhores, mas antes de profissionais nós somos pessoas e nós precisamos nos transformarmos em pessoas de melhor qualidade para contribuir para uma sociedade melhor. É o que eu espero de mim e é o que eu espero também das pessoas nesse pós-pandemia. É isso, Pablo. Muito obrigada pela conversa, por todos esses esclarecimentos. A galera gostou bastante, acho que todo mundo entendeu direitinho, né, esse processo aí das vacinas. E eu me coloco à disposição para a gente bater outros papos. Estamos aí Eu, disponíveis, apesar de tu ter dito da dificuldade por conta da correria, mas agora as coisas estão se alinhando, acho que a gente já passou o tempo de correria, eu já consegui me programar melhor, me planejar, até porque como você colocou no currículo, eu estou mestrando, preciso retomar as minhas atividades de pesquisa, então a gente está aí se reorganizando. Agradeço pelo convite, é sempre muito bom bater esse papo mais tranquilo.